Pessoal, vamos ver se hoje nós terminamos doutrinação. Todo mundo afiadíssimo? Tudo bem. Afiadíssimos, né? Vamos só fazer uma ligação com a semana passada para a gente dar continuidade. Na semana passada, a gente falou da doutrinação e falou da doutrinação para quem? Doutrinar quem? Personalidades. Personalidades. Você sabe que toda turma tem uma aluna número 1. Sabem disso ou não? Normalmente ela fica na frente. Geralmente. Toda turma tem. Aquela que você se destaca de vez em quando, né? A gente tem que falar assim. Essa semana passada eu tive que falar para ela, eu já te escutei, agora eu preciso ouvir os coleguinhas, né? Aqui na nossa turma nós temos também a aluna número 1, tá? Eu acho ótimo, porque ela não deixa a gente falar sozinha, né? Ela tem sempre uma resposta. Os outros, não então, mas ela tem sempre uma resposta. Eu acho isso que salva o prof. Tá, falamos das personalidades e eu gostaria de saber de quem está doutrinando, para a gente passar adiante, se esclarecer um pouquinho mais, se vocês estão conseguindo conduzir a doutrinação com um pouco mais de facilidade. Personalidade não é fácil mesmo, é um assunto complexo, por isso a gente vai ter outros momentos para discutir um pouco mais a fundo, isso vai voltar, é necessário, mas por hora, tá dando para fazer? Sim? Pessoal? Importante. A gente tem que estar aqui conversando, né? Para quem está começando, principalmente, por favor, se tiver meio complicado, tem alguma coisa que não ficou muito clara, então, estamos todos aqui para discutir e tentarmos, né, compreender melhor o assunto. Então, vamos ver se a gente consegue conversar. Como a gente já falou de personalidades, a gente falou aquela questão de trabalhar situações de vivências passadas, não foi isso que a gente falou na aula passada? Hoje eu acho que é importante a gente retomar dali, pensando nisso que está aqui, ó, no slide. Falamos daquelas situações das vivências passadas. Porém, em muitas situações, muitas vezes, a pessoa ela estará, estou falando do encarnado, ele estará preso de alguma maneira, uma parte dele pelo menos, preso numa zona umbralina, né? Ele vai estar lá. Não é nenhuma personalidade dele que está vivenciando uma situação. Ele próprio, né? Vocês sabem que a gente em sono se desdobra, não é isso? A gente sai do nosso corpo físico e vai passear por aí. Muitas vezes, muitíssimas vezes, nós não vamos para locais muito bacanas, não é verdade? Às vezes a gente vai dar uma passeada onde não deve. E tantas vezes, a partir daí, a gente fica preso nessas situações. A gente vai lá encontrar os nossos colegas, principalmente colegas do passado. Alguns, inclusive, encarnados, né, na vivência de hoje. Como é que a gente deve proceder quando isso acontecer? Quando estiver atendendo um encarnado, está ali no médio de incorporação desse encarnado, uma parte da consciência dele, e eu percebo que ele está preso. Ele está lá numa zona umbralina, preso numa situação. Vocês entenderam isso? Não é numa vivência passada, estou falando de agora. Foi passear e ficou preso por ali. Muitas vezes isso acontece conosco. A gente passa, estou falando nós todos aqui, a gente passa a se sentir mal, passa a ter um sintoma físico que a gente não tinha, é uma dor de cabeça esquisita que não passa nunca, é uma sensação de coceira, tem gente que tem, parece que está meio confuso, não está muito presente, parece com muita tontura, muitos sintomas a gente podia falar, né? Essa pessoa está aqui e não está lá presa numa vivência passada, ela foi a estracutear por ali e ficou por lá. Como é que a gente procede daí? Ó a cola. Vamos na cola. Vamos entender a cola. Olha o que está escrito ali. Dá uma lida para me explicar. O que vocês entendem de ir até o local e compreender o porquê da ligação? Ajuda aí, pessoal. O que é essa história do compreender? Entender o que está aprendendo a pessoa ali. Se é algum padrão de comportamento, de pensamento, de... não sei. Olha lá, a aluna número 1.
gente tem que saber por que ela foi para lá, né? Por que ela se ligou a esses coleguinhas? Esse padrão de comportamento, de repente ela está passando, não vamos discutir hoje por uma questão de momento, mas a gente vai falar um pouco sobre as subpersonalidades, né? Mais para frente. De repente nós estamos num período da vida, passando por um momento e adotando um comportamento, algumas atitudes que vão fazer a gente se prender, se ligar a alguns desencarnados e encarnados, diga-se de passagem, na mesma sintonia, nós vamos estar lá, presos em um determinado local. Esse presos em um determinado local pode ser preso em quê, exatamente? Então, como eu já te falei que eu queria dar um exemplo aqui, que aconteceu uma situação semana passada, que o Mário estava atendendo, foi bem interessante porque vai servir para muita gente e foi bem o que a gente está passando hoje. Ele atendeu alguma coisa, né, Mário? Um resgate. Um resgate. A médium que estava com ele também está aprendendo e foi fazer esse resgate. Ele fez tudo o que precisava e a médium voltou e não estava se sentindo bem. Ela não veio, né? Ela não veio. Tava, mas não tava. Daí ele me chamou, eu fui lá e ela disse, ó, eu não retornei para o resgate. O que aconteceu? Ela foi fazer um resgate de uma criança numa zona umbralina. Várias crianças pedindo ajuda. Exatamente, pedindo ajuda e ela ficou. Daí eu perguntei, por que aconteceu, foi feito tudo o que precisava e ela retornou para lá, né? De que maneira? Primeira pergunta que eu faço, criança vai para o umbral? Vai. Responda, mãe. Vai dependendo se ela saiu do umbral, muitas vezes por situação de resgate compulsório. Exatamente. Volta para o umbral. Ela fez um resgate compulsório, fez o que precisava fazer, mas ainda tinha algum nível que precisava retornar para lá para resgatar alguma coisa. Mas aí retorna como criança? Retorna, às vezes, na configuração infantil. Mas o que aconteceu com a médica? Então, fui lá, né, e pedi para ela fazer mais uma varredura no local, recolher todas aquelas crianças, e ela disse que as crianças não saíam de lá. Daí eu disse, então, muito bem, então vamos pegar e tirar essas máscaras dessas crianças e ver o que está acontecendo. Aqueles irmãos que estavam lá, que nem eram crianças porque estavam todos misturados, se colocaram na configuração infantil porque ela se condoeu com a situação para serem resgatados também. Só que ela se prendeu lá, eles não conseguiam sair e teve que ser tratado, voltado de novo. Quando eu comecei a tirar as máscaras, foi isso, né, Mari? Hipnose, tirasse ela da hipnose. Tirei da hipnose, que ela estava enxergando tudo aquilo, foi caindo, os obsessores que estavam lá, os irmãos que estavam lá pedindo socorro, voltaram de forma normal, ela viu que não era tudo aquilo, saiu daquele medo e eu consegui resgatá-la de lá. Mas eles tinham merecimento de sair? Não. Não tinha merecimento, mas o medo, a vontade dela, principalmente de ajudar, porque eram crianças, ela se comoveu tanto que ela ficou lá plantada até nos dar jeito de tirar, mas não ia sair. Porque não era criança. Né? Exatamente. Vocês estão entendendo? Foi uma situação que aconteceu semana passada, que eu cheguei em casa e disse, nossa, semana que vem eu tenho que levar para o estudo. Porque foi muito interessante. E agora com esse... Igual, exatamente. Se fosse o encarnado. Entenderam a situação? Agora vem a mãe para terminar. Qualquer coisa pergunta para o Mário, foi com ele. Mas entendeu? Foi bem interessante. Acontece o seguinte, quando a gente pega uma sintonia, qualquer um de nós que veja ou sintonize com uma situação, é porque aquele médium que teve aquela situação, é ele que precisa trabalhar com aquilo. Então, se o médium teve na situação, ouviu aquelas crianças lá e não conseguiu recolher, é o dirigente de mesa que precisa fazer com que o médium volte naquele lugar e faça com que aconteça aquele resgate. Porque daí o médium não vai ficar preso lá. Porque se ele ficou preso lá, é porque algum motivo ele tem por aquilo. Ou às vezes até por sintonizar e gostar da situação. Por ele estar lá em qualquer maneira. Então tudo aquilo
que você vê, que você assistir, você deve resolver a situação na hora em que você estiver trabalhando, tá? Por isso que não pode se deixar nada no ar, não jogar nada no ar. Ah, o meu mentor está dizendo alguma coisa aqui e eu não vou passar porque eu vou chocar todo mundo. Tem que passar para ser filtrado, para ver se é ou se não é. E daí a gente leva. Não vai sozinho, ninguém vai ficar preso se o dirigente for lá buscar e trazer de volta, tá? Tinha uma outra situação, daqui a pouco me lembro. Mas essa aí é uma das coisas que dá para fazer. Me lembrei. Todo médium de incorporação tem que ter um conhecimento de doutrinação também. Por isso que a gente está focando muito na doutrinação. Porque se nós sintonizarmos com alguma coisa, em qualquer lugar que nós estivermos, na rua, em casa ou aqui, e não tiver uma pessoa para nos doutrinar, nós temos que fazer uma autodoutrinação e encaminhar aquele espírito. Não precisamos encaminhar ele para lugar nenhum. Mandem aqui para o centro, para eles poderem aqui receber. Na última palestra que eu fui com o Rodinho, ele passou a seguinte situação. Se nós conseguirmos tirar um espírito que está num charco lodoso por séculos ou anos, e nós conseguirmos deixar ele em uma caminha de palha, na beira de um abismo, a gente já deve se contar feliz. É toda tudo. Perfeito. Eu acho essa colocação de saber sobre doutrinação, o médium de incorporação, perfeito. Teve uma situação, você ficou sabendo, né, que a Angélica incorporou dentro do carro. E daí, né? E eu nunca tinha vindo na casa, eu achei que ela estava despirocando. Me levei pra Rose lá, falei, é tua. E aí ela trabalhou lá. Hoje eu saberia como. Com certeza. Eu acho que essa colocação da dona Tânia é extremamente importante. Todo mundo tem que saber pelo menos um pouco, né? E todo mundo, na minha opinião, todo mundo que começa a estudar, que sabe da nossa condição de, né, seres que tem por base a reencarnação, todo mundo deveria saber, tem que lidar com isso com naturalidade. E quem incorpora, eu concordo plenamente, para dar conta nas situações em que não estiver, sobretudo aqui na casa espírita. Eu acho que isso é importante. Isso que a dona Tânia estava falando, que a Adriana estava falando também, é exatamente isso aqui. Nós mencionamos sobre o médium de incorporação que permaneceu, que ficou naquela situação. É igual se quem estiver naquela situação for o atendido, a pessoa que está sendo tratada. Você vai fazer o mesmo procedimento. Você tem que trazer essa pessoa de lá e entender o porquê que ela ficou sintonizada naquela situação. Pode ser nessa situação que ela teve uma ligação, pode ser inclusive, eu queria dizer isso, que a dona Tânia está falando, você deve trabalhar com essa situação. Muitas vezes são níveis nossos que estão presos naquela situação também. Aquela pessoa está sendo atendida, eu fui lá para ajudar naquela situação e eu não consigo voltar, muitas vezes os meus próprios níveis estão presos naquela situação também. E eu não consigo identificar, justamente isso. Então sou eu que tenho que resolver. Vamos entender que é um merecimento também poder resolver essa situação. Não precisa ter medo, está sendo bem conduzido. Pode ser um merecimento para mim também, tá podendo tirar os meus níveis que estão presos ali também. E às vezes não é só coisa ruim, né, Vera? São coisas às vezes boas que a gente quer ficar lá e que foi isso, que foi o que a gente falou na semana passada. Vocês vão lembrar que às vezes por curiosidade, porque a gente se afinou e tal, a gente vai ficar também. Como nós comentamos na semana passada. Isso aqui está entendido ou não, pessoal? Tá. E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Ó, tirar da hipnose, que foi aquilo que a Adriana comentou naquela situação das crianças, né? Pode passar, Kika. Kika, passa. Tá fofocando aqui. Tô vendo. Ó, por vezes, outras pessoas estão presas naquela situação, incluindo encarnados. É importante nós mesmos podemos estar lá, por isso que a gente é obrigado a tirar, porque um daqueles níveis pode ser nosso. Foi o que a gente acabou de dizer. Mas eu estou fofocando. Né? Acabou de dizer. Aí liberta todo mundo daquela situação, né? Deixa todo mundo seguir para esclarecimento.
Às vezes aquilo é muito impressionante para nós. É importante não deixar aquilo na nossa cabeça. Por isso que a gente diz, vamos transmutar aquele cenário, aquela configuração das pessoas que a gente viu. Deixa aquilo, não precisa ficar pensando naquilo. Apaga um pouquinho, coloca em esquecimento aquela situação. Corta a sintonia e vem trazendo do mesmo jeito que a gente fez com as personalidades. Idade cronológica, do mesmo jeito que a gente fez. Traz níveis, subníveis, harmoniza todo mundo, limpa cordão, organiza e equilibra todos os chakras da mesma maneira, né? Pode passar. Ó, mesma coisa, tá? Pode passar. Bom, estamos imaginando situações de um atendimento. Imaginando que todo mundo, é o que a gente imagina realmente, todo mundo que esteja estudando, ou pelo menos a maioria, em algum momento vai trabalhar, né? Queira trabalhar, venha para uma mesa trabalhar, se responsabilize, se comprometa e venha trabalhar. Quando a gente está trabalhando, quando está numa mesa, e você acabou, né, os médiuns acabaram de atender a situação, o que é importante fazer? O que não, a gente não pode deixar de fazer? Isso aqui. A gente não pode deixar de conversar com o encarnado. Quando eu digo conversar, eu penso em duas situações. Quem trabalha já nas mesas vai saber disso que eu estou falando. A gente terminou de atender aquelas personalidades e cabe ao doutrinador trazer para a idade, né, polaridade de hoje, aquela pessoa que está sendo atendida e ainda no médio de incorporação, aproveitar que ela está sensibilizada daquela situação e já no próprio médio de incorporação dar as primeiras orientações. Não sei se vocês estão entendendo. Trabalhar com o encarnado quando parte dele ainda está incorporado no médio de incorporação. Vocês entenderam isso? Sintonizado com ele. Ele está mais sensibilizado para ouvir certas coisas. E Veio uma situação que você pode trazer, vamos supor que eu estou sendo atendida. Eu só vou ficar de pé, não vou pegar o microfone. Vem aqui pertinho, né? Eu estou sendo atendida, estou incorporada no Bruno, tá? O Bruno, mas tem um obsessor meu que está ali e não quer ser doutrinado. Para eu treinar a minha incorporação, eu posso também colocar uma incorporação sobre a outra. Eu estou incorporada aqui, traz o obsessor incorporar em mim mesmo, sintonizada com o Bruno que está incorporado comigo, sintonizado. Pode acontecer, sim. Ó, a gente comentou na semana passada. Isso, vamos deixar naquela situação da semana passada. Deixa naquela situação da semana passada. Percebeu que tem alguém ali ainda que precisa ser atendido, que precisa vir à incorporação, que seja um obsessor, que está ainda meio resistente, tá? O que é que a gente pode fazer? Falamos já sobre isso. O que a gente faz? Isso, seja personalidade. Mas para quem treinar for. um médium, o Godinho fazia isso no começo. Botava incorporação em cima de incorporação. Mas isso é complicado. Isso. Tá, continuando, tá? Todo mundo lembra disso, vocês estão bem sabidos. É assim que tem que fazer. Deixa de lado, atende, traz o outro. Como semana passada. Tá, continuando. O que a gente vai falar para essa pessoa? Então, para a consciência da pessoa que está ali, sintonizada no médio de incorporação. Tem que dar uma explicada para essa pessoa. Você não trabalhou algumas situações? Tem que explicar para ela. Tá vendo, meu irmão? Veja bem, o que você está passando hoje, olha lá, tem origem lá nas vivências pretéritas. Vamos ver quais são as consequências de você não aproveitar essa vivência de hoje para mudar, para fazer diferente? E aí, lembra que a pessoa está sintonizada ali. Se aproveite disso, aproveitar no bom sentido. Que é mostrar para essa pessoa que o mentor dela está ali próximo e que a está aconselhando. É aí nessa hora que a gente diz, veja o que o seu mentor está te dizendo, o que ele te orienta. Não é assim que a gente faz? Quem já foi atendido ou quem trabalha na mesa. Então, isso tem que ser bem aproveitado. A gente pode, inclusive, anotar algumas recomendações principais que o mentor está passando para aquele que está sendo atendido. Importante.
Outra coisa que a gente pode fazer, sobretudo para as pessoas mais resistentes, você tem opções. Você já errou no passado. Você está tendo uma nova oportunidade para passar por situações semelhantes às do passado e ter atitudes outras, não é? Ter um outro comportamento. Se você aproveitar isso, veja, vou passar na sua tela mental, o seu futuro pode ser muito bom, se você conseguir aproveitar. Mostra para ele, aproveita que ele está sintonizado. Você pode fazer o contrário. Se você insistir e não se esforçar, a gente sabe que não é uma coisa simples, mas se você não aproveitar, você tem todo o direito. A gente dá o nome para isso de livre-arbítrio. Não quer seguir, está aqui encarnado, não quer mais seguir o teu compromisso, escolha sua, pode ser realizado. Porém, como tudo na vida, isso terá algumas consequências. Você aproveita e mostra as consequências. A pessoa vai e diz, a gente inclusive costuma dizer para a pessoa, olha, vamos deixando isso aí muito claro na sua consciência, para você, se lembrar disso. Essa pessoa talvez não vá lembrar disso com tamanha consciência, mas, uma parte, um pouquinho, vai estar lá martelando na consciência dela, sob a forma de intuição que seja. Então, aproveita que ele está sintonizado e faz toda essa parte. Importante, além de tudo isso, ok, desliga da médium, aquela coisa toda, fez oração, acabou. Cabe ainda à equipe que está ali, né, ao dirigente, naquele momento, passar essas informações agora sim para a pessoa que está sendo atendida, não mais sintonizada ali. Algumas recomendações precisam ser passadas para o atendido, no seu próprio corpo físico. Coisa importante, na maioria das vezes, em alguns casos assim de urgência até eu digo que não, mas na maioria das vezes será tão importante o atendimento quanto o esclarecimento e a orientação do encarnado. Vou repetir, na maioria das vezes, tão importante quanto a pessoa ser atendida, né? A gente trabalhar aquelas vivências do passado, é esclarecer e orientar no físico aquela pessoa que está sendo atendida. É nossa obrigação. Então, o doutrinador tem que prestar bastante atenção naquilo que ele trabalhou, ele tem que ter bastante conhecimento, olha lá agora, a respeito do espiritismo, da nossa condição, né, de seres eternos, tem que ter bastante conhecimento, a respeito do Evangelho, para que ele possa conduzir a explicação. Ele tem que saber conduzir a explicação, porque aquela pessoa não está entendendo muitas vezes. Tem gente que não sabe nada. Tem gente que mais ou menos ouviu falar da apometria, está indo fazer por necessidade. Você tem que saber falar. Importante, todo doutrinador tem que saber fazer isso. Todo doutrinador tem que saber esclarecer e orientar o atendido. O dirigente vai fazer isso, eu nunca vou ser dirigente. Você que pensa. Eu disse a mesma coisa. Dirigente nunca. Toma. Sempre vai ser assim. Todo doutrinador tem que ser capaz de fazer isso. Um dia o dirigente não pôde ir, ele faltou. Naquela sua mesa o dirigente precisou trabalhar naquele dia, ele não vai mais. E aí? Não vai ter dirigente à mesa? Vamos parar os atendimentos, os trabalhos naquele dia porque nenhum outro doutrinador quer se dar o trabalho de falar? Não pode ser assim. Todo mundo é capaz e tem que no momento fazer isso, tá? Toda a equipe, a gente tem que confiar na equipe inteira. Então é importante o doutrinador aprender a conversar lá, o médium, mas falar também com o atendido. Tudo bem? Tem que às vezes esclarecer assim, por exemplo, a gente pega numa situação que o cara roubou muito. Então, para não chocar tanto a pessoa, você pode dizer, que você pegou umas coisinhas alheias. Não vamos dizer que você foi ladrão. Olha, isso é mais ou menos, tá? Mas é que tem situações e situações. E você vai percebendo, né, o que aquela pessoa é capaz de escutar. Seja honesto, fale com clareza, fale com objetividade, né, com respeito, mas a verdade precisa ser dita. Eu me lembro uma ocasião que eu
atendi o irmão de uma amiga minha que estava hospitalizado, estava com leucemia, já tinha feito o transplante e tal, e ela me pediu, ela não é espírita, e falou, atende lá onde você vai. Falei, do seu Zé dá para atender no estudo? Ele falou, não, imagina, atendendo e tal. Eles atenderam, eu nem vi o atendimento, acabou o estudo, ele me chamou e falou, deu isso, isso, isso. E deu desencarne para a pessoa e uma série de coisas. Falei, seu Zé, eu não posso ler isso para essa menina. O que é que ele me disse? Me lembro perfeitamente. Ele falou, você vai falar. Eu falei, como assim? Seja honesta. Ela não te pediu ajuda? Então você tem a responsabilidade de dizer para ela o que aconteceu. Para resumir a história. Eu contei, pessoas que não entendem nada, peguei o evangelho, debaixo do braço, eu sentei com ela, choramos juntas, era o irmão dela, aquela coisa toda. Ela, contando, para ela eu contei tudo. Para o irmão que estava hospitalizado, ela contou, não queria desencarnar, mas contou que ele veio preparado para a família e tal. Ela falou, ela disse que caiu um pedaço aqui desse livro para você, vou ler. Eu não entendi nada, ela falou para ele. Ele escutou e falou, pois eu entendo. A partir daquele momento, escuta só a história, ele passou a ler o evangelho, nunca tinha pego no evangelho na vida. Leu o evangelho inteiro, veio descobrir que os médicos que o estavam tratando eram espíritas, passou a doutrinar a família, no bom sentido, ou seja, uma pessoa que tinha um tremendo conhecimento e que estava esperando o momento certo para fazer esse papel. Ele preparou a família. Ele preparou. Se eu tivesse ficado com medo e falado meias verdades para aquela moça, teria eu errado e possivelmente isso não teria acontecido. Então é importante a honestidade, com jeito de falar, né? Tem certas coisas graves que acontecem no atendimento, não nos cabe agora comentar, que a gente realmente acha desnecessário explicar detalhes, mas o contexto precisa ser dito. Você não precisa falar, olha, aconteceu assim, você foi violentada dessa maneira, você... Pelo amor de Deus, né? Não tem sentido. Mas você pode dizer que você passou por situações de violência no passado. Seja honesto. Até porque quando dá desencarne não é porque vai ser amanhã ou depois. Isso. Ele teve tempo de ler o evangelho inteiro e preparar a família. É um período longo às vezes. A gente tem que então ter essa responsabilidade. Saber conduzir esse esclarecimento, mas a honestidade é importante, é fundamental. Tá? Vamos passar? Ok, já falamos sobre isso. E vamos falar dos resultados. Estamos doutrinando, estamos trabalhando. Que resultados a gente vai ter ao fazer essa doutrinação, ao fazer o esclarecimento? Vamos dar uma lida nisso aqui juntos, que eu acho que é importante, tá? Olha lá, bem importante. Os resultados da doutrinação ou do esclarecimento, né, dependem do ambiente formado pelos, olha lá, pensamentos do dirigente e dos trabalhadores, bem como do atendido. Importante dizer, ele tem participação total nesse processo, né? Bem como da condição moral dos envolvidos, dirigente, doutrinador e o esclarecedor, né? Além do próprio atendido. Todo mundo ali naquele momento, a gente sabe que nós não estamos naquela situação por acaso. Nós sabemos disso. Já teve situações da gente fazer atendimento, a Adriana sabe disso, de eu falar, eu não queria fazer esse atendimento, era uma situação para mim difícil de atender, muito difícil, muito. E a Adriana falou, você vai atender. Ela é muito querida, né? Chicotinho na mão, atendi. Atendi a situação, mas era importante. É importante. Quem está naquele momento, eu gosto de deixar claro que você está vindo aqui, pensa bem quando a gente assume o compromisso de por qualquer motivo a gente deixar de vir, né? Ah, deu preguiça, não vem. Tem gente que foi preparada para ser atendida por você naquele dia. Já parou para pensar nisso? Por você e pela equipe que tem ali. Você tem esse compromisso. Você firmou esse compromisso muito antes daquele dia. Você foi preparado para conduzir aquele atendimento, o médico de incorporação foi preparado para sintonizar aquelas situações e assim por diante. Então, isso aqui é importante. Já que a gente vem, a gente tem que estar o máximo possível organizado emocionalmente, sintonizado, concentrado, de boa vontade. Não adianta estar aqui
e lá no fundo está com raiva porque veio, está pensando que podia estar fazendo outra coisa, reclamando porque não gosta, porque a casa podia ser assim, porque podia ser assado, criticando o tempo inteiro, mesmo que não seja falando, mas no pensamento, não adianta, porque essa nossa condição, ela vai interferir no resultado. E já que você veio, né, já que a gente está aqui, é porque a gente quer ajudar também. Então, a nossa condição, principalmente de pensamento, vai interferir no resultado que a gente vai alcançar, importante dizer. Outra coisa importante, o resultado dependerá também dos métodos utilizados, né? Tem situações que a gente vai conseguir dar um resultado, até certo ponto, pelo método que a gente está utilizando, mas outras formas de tratamento são necessárias também, para um resultado mais eficiente. Muitas vezes, um exemplo são as doenças do físico. Talvez a gente tenha que passar lá e encaminhar para o nosso terapêutico ali, com a Helenita, por exemplo, para ter um resultado ainda mais eficiente, tá? Algumas situações, elas terão um resultado adequado para o momento de acordo com a necessidade. Estou querendo dizer de acordo com a necessidade e não com a vontade. Melhorou? A pessoa passa pelo segundo atendimento. E daí, daquelas suas queixas, melhorou? Muitas vezes ela diz, isso, sim, melhorou. Isso aqui ainda não. Muitas coisas são alcançadas ao longo do tempo. Volto a dizer, de acordo com a necessidade e com o merecimento da pessoa. Ela tem que estar se esforçando também e talvez não seja realmente a hora, o momento daquilo melhorar. Seja necessário para ela enfrentar aquela situação por um período, né, maior de tempo, até que ela então seja devidamente tratada e auxiliada no quanto ela espera que aconteça. Vamos passar. O que a gente pode dizer de resultado para os desencarnados? Aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Eles serão esclarecidos e encaminhados, né? Isso eu acho que é muito bonito, é o mais importante assim, para o desencarnado, que ele não fique vagando por aí, que ele entenda a sua condição e que ele seja realmente encaminhado para um local de socorro, de tratamento, se ele precisar, ou pelo menos de esclarecimento melhor da sua condição, né? Isso sempre vai acontecer. No caso dos encarnados, sempre é alcançado limpeza, harmonização e esclarecimento. Resultados fantásticos. Eu gosto de dizer, quando a pessoa está sendo atendida, antes dela sair, que ela pense bem, que ela fique feliz, que talvez ela esteja numa situação que muitos, com a mesma queixa, com o mesmo problema, não alcançam, que é, no mínimo, entender a razão pela qual ela está passando pelo problema e receber, pelo menos, o esclarecimento e orientação do que fazer para melhorar a sua situação. Eu acho que só isso a gente já deve ficar feliz, já é um grande merecimento. Tem que sair do atendimento a pessoa sabendo disso. Olha, você foi atendida, você vai ficar mais harmonizado, você vai se sentir melhor para enfrentar, e você tem hoje a chance de saber por que você está passando por isso, e muitas pessoas não ficam sabendo, ficam imaginando coisas que você está tendo esse merecimento de saber. Então aproveita da oportunidade, né? André Luiz esclarece que com o tratamento espiritual, eu acho isso bastante interessante da gente pensar, olha o que ele diz, quando a gente passa pelo tratamento espiritual. Esse tratamento areja os caminhos mentais, estimula as potencialidades ocultas, que às vezes a pessoa nem sabia que ela era capaz de agir daquela maneira, fazer daquele jeito, tá? Elimina ou alivia queixas e doenças, harmoniza o ambiente e as relações. Você não queria tudo isso para você? Pensa. Abrir a cabeça para você enxergar outras coisas na sua vida, a respeito dos outros, de você mesmo, né? Descobrir coisas que você tem que você nem sabia, potencialidades, características, qualidades, e você diminuir um pouco das suas queixas, das doenças. Pensa bem, ficar mais leve. Quem é que não quer esse resultado, né? Pode passar. Coisas fundamentais, acho que é da gente ainda falar hoje, tá? Muitos resultados são alcançados no doutrinador, esclarecedor, né? E na equipe, em todos os trabalhadores que estão naquele atendimento, tá? E também é importante a gente ressaltar, eu gostaria que os trabalhadores me dissessem se percebem isso, nos que convivem com as pessoas que estão sendo atendidas ou com os próprios trabalhadores. Estou querendo dizer assim,
que o atendido está recebendo ajuda, sem dúvida, a gente acabou de dizer. Aquelas pessoas que convivem com aquele atendido também vão ser beneficiadas. Elas também vão se sentir melhor. Importante dizer isso. É lá o pai da família, né? O chefe da casa. Só ele que vai ser beneficiado? Os que convivem com ele também. No ambiente de trabalho, todo mundo de alguma maneira está sendo beneficiado. Importante dizer. E nem sempre, às vezes, a pessoa que a gente conhece. Porque nesse grupo de resgate, pode estar uma pessoa que nem more com a gente, que a gente não conhece, e pode ser resgatado junto. É verdade. Muitas vezes outras pessoas envolvidas naquela situação também estão sendo beneficiadas. É um fato. E aquela equipe que está trabalhando ali também tem resultados. Aquela história que a gente vem para cá, naquele dia do trabalho, pensando só no outro, porque eu estou aqui por caridade. Eu sou muito caridosa, eu venho e faço a minha caridade, eu venho para ajudar o outro. Me desculpa, a franqueza. Balela. Quem mais é ajudado é a pessoa que vem trabalhar. Me perdoe a franqueza. Não é? Tanto que quando a gente não vem, quem trabalha, né, há algum tempo, quando a gente não vem, como é que a gente se sente? Muito mal. Mal. Você tem que fazer alguma coisa naquele dia do trabalho, você não pode estar aqui. Gente, é um terror. Porque você está fazendo o que você tem que fazer lá, mas uma parte da sua consciência vem para cá. Tanto que quem os seus companheiros de mesa, às vezes até te veem ali no trabalho. Não é assim que funciona? Você está saracoteando por ali. Uma parte da sua consciência veio para cá. Então, dizer que a gente vem para cá, que nós somos tudo bonzinho, né, para ajudar os outros, acho que tem que tomar cuidado, né, com isso. A gente é beneficiado, a gente se harmoniza, a gente sai daqui melhor, a gente dorme melhor. Quem trabalha na casa, me diga se você não dorme muito bem no dia que você vem trabalhar. Via de regra, você dorme bem, você está mais calmo, você está mais organizado, você fica melhor e a sua família, aqueles que convivem contigo também ficam melhores. Olha lá o que diz Herculano Pires. A doutrinação espírita equilibrada, amorosa, modifica nós mesmos e aos outros. Abre as mentes para a percepção da realidade real, essa aqui, né, que nos escapa quando nos apegamos à ilusão das nossas pretensões individuais, o nosso egoísmo, geralmente muito mesquinhas. Eu gosto de pensar, o Godinho fala muito isso também, que durante os atendimentos, aquilo que a gente está trabalhando, na nossa mesa a gente costuma dizer, quando começa a atender, qual é a tônica da noite, né? O tema do dia. Geralmente são coisas que se conversam, assim, que se combinam. É impossível, penso eu, para um trabalhador de uma mesa pométrica, não aproveitar dos atendimentos. Acho impossível. Eu acho impossível você atender, por isso que eu digo que tem situações que eu gostaria de não atender. Eu sei que eu preciso, me fazem mal, eu sofro com aquilo, é difícil para mim. Mas cada situação dessa, ela serve para mim, ela serve para cada um, ou deveria. Nos cabe a cada situação refletir que hoje não sou eu ali que fiz aquilo. Ou quem sabe sou eu que faço. Quem sabe eu tenho atitudes muito parecidas com aquela pessoa que está sendo atendida. Talvez eu não diga, mas eu tenho atitudes semelhantes. Então aquele atendimento serve para mim também. Para que eu reflita, para que eu me reconheça naquela situação. E que se eu estou falando para o outro tentar se melhorar, de alguma maneira eu estou falando para mim também. Como é que eu posso estar falando para o outro se eu, no meu cotidiano, no meu íntimo, não procuro verdadeiramente tentar fazer aquilo que eu estou falando? Será que aquilo não é eu mesmo apontar o dedo no meu nariz? No dia da limpeza da casa, que teve numa segunda-feira, eu estava doutrinando a Letícia, e o espírito incorporado me falou uma coisa que pegou tão lá no fundo, no meu íntimo, que eu cheguei a agradecer ele. Falei, olha, eu tenho que te agradecer porque me falou o quê? Me serviu, né? Entrou totalmente para mim. Totalmente assim. Não tinha nada a ver comigo. Muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver conosco. Né? E não tem, né? A princípio. Mas é exatamente isso. Se você vem trabalhar, trabalha, e você entra no trabalho e sai dele exatamente como o jeito que você chegou,
alguma coisa está errada. Me perdoe. Penso, né? Apenas uma opinião. Eu acho que alguma coisa está errada. Eu tenho que sair, alguma coisa que saiu ainda ontem eu ainda disse para as meninas, na hora que a gente abriu o Evangelho, né? Ok, era para mim. Lembro, eu estava reclamando de uma situação, o Evangelho aberto, na hora que começou, só faltou dar na minha cabeça. Era para mim. Do tipo, faz mais e reclama menos. Tipo assim. Então, sempre vai servir. Fala assim. Num atendimento ontem, uma pessoa com a mesma data de nascimento minha, e nós trabalhamos no mesmo ambiente de trabalho. Aí ela estava procurando uma coisa e aquilo que ela estava procurando estava servindo para mim. Tudo o que ela estava passando eu já passei. É que eu sou mais velho que ela. Então se encaixou direitinho. Sei. Sei muito bem. Cada um vai ter situação para dizer. E eu acho que de todos os atendimentos, né? Eu acho que você tira alguma coisa. Não é possível que você não tire nada. Se você não está tirando nada, tu repensa. Alguma coisa está errada. Você não precisa tirar nada daquilo. Esquisito demais isso. É muito esquisito. Você já está tão acima, evoluído, que você não tira nada do atendimento. Sei lá, muito esquisito. Então, o resultado, na minha opinião, ele serve muito, muito e talvez até mais para os trabalhadores do que para o atendimento. Não é? É importante dizer isso. Não fica imaginando que você está vindo atender só porque é um compromisso, você tem que fazer isso por conta da tua mediunidade. Não. Para encerrar, tá? A gente acha que a vida da gente acha, né? Tem muita gente que acha, eu já escutei isso, todo mundo aqui já deve ter ouvido, a gente já ouviu inclusive em atendimentos, que uma vez que você começa a estudar e trabalhar a tua mediunidade, então trabalhar numa casa espírita, a sua vida vai melhorar. Quem é que não escutou isso? Nunca escutaram? Sim. Olha. Escutaram, pensaram. Pensaram, inclusive, né? Uma vez nós atendemos, a Adriana vai lembrar, uma pessoa que tinha trabalhado muitos anos numa casa espírita, né? E tu perguntou para ela por que parou de trabalhar, né? Lembra qual foi a resposta? O da palestra. Ah, lembro. Já fiz tudo que tinha para fazer, estou esperando a recompensa. Tinha trabalhado anos numa casa espírita e agora ele tinha parado porque ele estava esperando então, já que ele tinha feito a parte dele, A recompensa. e agora meu, né? E não aproveitou muita coisa. Eu vou perguntar assim, qual foi a resposta que a amiga deu? Fala, amiga. Vai esperar para a próxima encarnação. Vai esperar para receber na próxima encarnação, vai ser nessa. Porque muitas vezes os próprios obsessores nos colocam numa posição boa para nós não vir e não auxiliar os outros. Isso também é verdade, tá? Né? Aquelas tentações, facilita para você não vir, é verdade isso? Né? Porque às vezes a gente tem que insistir muito para estar aqui. Você está cansado, você trabalhou o dia inteiro. Nossa, isso é super verdadeiro. Mas a gente sabe as nossas vantagens. Mas eu acho que não melhora, pensar em que melhora a vida da gente, não. Mas o que a gente se melhora é impressionante. Eu vou chegar aí, tá perfeito. Eu vou chegar aí. Fala, Helene. Tem muitos que dizem que não voltam na casa porque pioraram. Depois que comecei a estudar e também já escutei isso. Sou pior, então não vou. Escutaram isso? Eu não vou mexer com essa tal de mediunidade não, porque diz que daí você começa a mexer, se você não continua, a sua vida desanda. Anda para trás. Já escutaram isso? Já escutei muito isso, né? Bom, o que a gente pode dizer? Né? Que é isso que a Lia está dizendo. A vida dizer que melhora, eu tenho para te dizer que não melhora. Né? Você não recebe nada. Eu acho que harmoniza, a gente pode dizer que isso, você não recebe assim, nós né? É melhor agora do que antes. Com certeza. Materialmente ela não Isso. Aí é que tá, o pensamento pode ser só material. A gente não tem assim estrelinhas, né? Do tipo, vai ficar. Você vai alcançar algumas coisas que você queria tanto, aquela casa que você queria, né? Aquele emprego maravilhoso, né? Então, possivelmente você não vai alcançar do jeito que você gostaria.
Muitas vezes a gente tem a impressão que a nossa vida melhora, e melhora mesmo, porque quem se melhora? A gente se melhora, né? A gente começa a enxergar a vida de uma outra maneira, a gente começa a se comportar de uma outra maneira, ter novas atitudes, não fazer certas coisas que fazia porque está se cobrando. E aí, é claro, olha que coisa, né, que é uma questão de lei universal que nos rege, né? Se você está tentando se cobrar mais pelos valores morais ali que nos regem, você está tentando ser uma pessoa melhor, fazer para o outro aquilo que você queria que ele fizesse para você, que energia está rolando aí ao seu redor? Não é uma energia mais positiva, mais harmônica, mais equilibrada? É claro que possivelmente você vai acabar se ligando a pessoas e a situações também mais equilibradas. Esperamos que isso aconteça. E se, por um acaso, você passar por várias situações de muito desequilíbrio, olha, parabéns. O que quer dizer isso? Que você foi preparado para aquele momento. Você foi se equilibrando, né? Hoje você tem condições de lidar com aquela situação difícil de um jeito muito melhor e sair dela com o aprendizado devido. Então, a gente só tem ganhos. Não vamos dizer que faz uma lista aí, que eu estou vendo trabalhar, então eu quero primeiro isso, depois isso, que não vai acontecer, mas a nossa vida sim melhora porque a gente se melhora, né? E das pessoas à nossa volta também. Também Então, tem uma questão, Vera, que vale a pena pensar na mesa, a gente escuta muito essa situação, depois que eu vim para casa espírita, minha vida piorou. Ok, na tua visão piorou, mas se você não estivesse na casa espírita, como ela estaria hoje? Vale a pena você refletir isso? Não estaria de uma forma muito pior do que a que você está achando que está ruim? Ou você estaria sem suporte para enfrentar aquilo que você julga ser ruim? é verdade. Às vezes uma situação muito difícil, se eu não estivesse preparada como eu estou hoje para passar, o que seria de mim? Já aconteceu com vocês? Já pararam para pensar nisso? Às vezes eu me pego pensando nisso. A situação é cabeludíssima, né? Mas se hoje você, mais preparado, acha a situação cabeluda, você já imaginou se você não tivesse preparado? Gente, aquilo te derrubava totalmente. Por que a gente não pode olhar a vida desse jeito, né? Fica muito melhor, fica muito mais legal. Quase igual misturar a Copa com o governo. Não tem muita... A competição em si é a mesma coisa. A gente vem na casa e a minha vida financeira não está boa, mas não tem nada a ver. Minha vida financeira está ruim porque está ruim, eu tenho que trabalhar mais. Isso, está ruim, vamos analisar a situação. É isso. O que faz na minha vida está ruim. É isso aí. É uma pessoa mistura. E a hora que a pessoa muitas vezes sai da casa e a coisa começa a desandar, fala para ela fazer uma análise. Saiu da casa e você passou a fazer o quê, meu bem? Você passou a frequentar que locais, você passou a pensar no quê, né? Conversar sobre o quê, desejar o quê, para dizer que a culpa é da casa. Pensa nisso, né? Importante essa reflexão. Acabamos? Quase. Viu? Recomendações finais. Achei que tinha acabado. Recomendações finais. Então, durante o esclarecimento para qualquer pessoa, acho que isso não é só para o doutrinador, né? Mas, durante a doutrinação, né, o esclarecimento. Saber ouvir e saber calar será tão importante quanto falar. Eu preciso ouvir com atenção, valorizar o que está sendo dito. Isso serve para o nosso cotidiano também, não é só na hora do esclarecimento, né? A gente não gosta de ouvir, a gente gosta de falar. Saber pacificar será tão importante quanto reagir. Importante estar atento para tomar a ação certa, se for necessário, né? Mas pacificar, não aumentar aquela situação também é importante. Saber compreender será tão importante quanto ser compreendido. A gente quer muito ser compreendido, a gente tem dificuldade para compreender as razões do outro. E, seja qual for o método adotado, é preciso, para doutrinar, conhecer a doutrina espírita e ter uma conduta que seja mais cristã possível, né? É o que nós estávamos falando até então. Isso é fundamental. Eu não sou perfeito, não preciso ser, naturalmente que não, senão não estaria aqui, mas eu preciso estar verdadeiramente tentando. Isso é importante ter claro. Eu preciso estar verdadeiramente tentando. Posso não conseguir em alguns aspectos, realmente não consigo, mas você tem que tentar. Isso é o mais importante. Se você quer ser honesto e está aqui de verdade
que a sua doutrinação, a sua incorporação funcione, você no seu cotidiano, com as pessoas mais próximas a você, que é com quem a gente menos tem paciência, né? Menos tem caridade, são as pessoas mais próximas, você tem que estar verdadeiramente tentando. Falei alguma bobagem? Não. Não é o mais difícil? É o mais difícil, tá? Tem que tentar mesmo. Acabou. Acabou. Ó. Em cima da hora. Dúvidas? Colocações?